A Red Bull, aquela equipe que parecia intocável nos últimos anos, agora vive um momento delicado e não é apenas especulação. Dentro da própria equipe, já se admite que a disputa pelo título está perdida. Max Verstappen, o homem que parecia capaz de milagres dentro de um cockpit, já jogou a toalha. Mas, como uma equipe tão dominante chega a esse ponto? O que realmente está acontecendo nos bastidores de Milton Keynes? E por que, mesmo em meio a essa crise, Verstappen ainda é tratado por muitos como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1? Hoje, vamos mergulhar nessa história. E eu prometo que, se você acompanha a F1 de perto, vai encontrar aqui respostas e detalhes que explicam muito do que estamos vendo na pista. O Grande Prêmio da Hungria deste ano foi muito mais do que apenas mais uma corrida ruim para a Red Bull. Ele se transformou em um alerta vermelho. Ali ficou evidente que o RB21, carro projetado para manter a hegemonia da equipe, tem uma janela de operação extremamente estreita. E quando falo estreita, é quase como trabalhar com um carro que só rende bem quando todos os planetas estão alinhados. Temperatura do asfalto, traçado, pressão dos pneus, acerto aerodinâmico. Tudo precisa estar perfeito, caso contrário, o desempenho despenca. Esse tipo de comportamento costuma ser descrito no paddock como o de um carro diva, aquele que, quando está feliz, entrega um desempenho absurdo, mas basta um detalhe sair do lugar para ele se tornar imprevisível. Foi assim em 2017 com a Mercedes de Hamilton e Bottas. E agora, ironicamente, é a vez da Red Bull enfrentar essa situação. Para tentar resolver o problema, a Red Bull trouxe para a temporada uma nova asa dianteira, projetada para melhorar o fluxo de ar e dar mais consistência ao carro, mas o resultado foi decepcionante. O RB21 continuou extremamente dependente das condições da pista e do clima, algo que limita muito a estratégia durante um fim de semana de corrida. Em pistas de rua, por exemplo, ou em circuitos com asfalto irregular, o carro sofre ainda mais. E isso é grave, porque significa que a Red Bull já chega em alguns GPs sabendo que dificilmente vai lutar pela vitória. Se tem uma coisa que ninguém pode acusar a Red Bull é de não tentar. Ao longo da temporada, foi a equipe que mais apresentou atualizações, 29 no total. Para comparar, a McLaren fez 24, a Ferrari 22 e a Mercedes apenas 14. Ou seja, em termos de quantidade, os touros estão disparados na frente, mas quantidade não é sinônimo de qualidade. Enquanto a McLaren soube aproveitar praticamente todos os seus upgrades, e é por isso que está nadando de braçadas no campeonato, Red Bull, Ferrari e Mercedes tiveram altos e baixos. A Mercedes chegou a abandonar uma atualização de suspensão traseira que simplesmente não funcionou. A Ferrari ainda tenta entender os efeitos da sua última mudança, também na traseira, e a Red Bull segue tentando fazer o RB21 trabalhar dentro da sua frágil zona de conforto. O grande calcanhar de Aquiles da Red Bull hoje é a incapacidade de gerar um downforce estável e previsível. Helmut Marko, consultor da equipe, já admitiu isso publicamente. Falta consistência, e sem consistência, nem mesmo um piloto do calibre de Max Verstappen consegue extrair o máximo. Os números não mentem. Nas últimas 7 corridas, Verstappen conseguiu apenas um pódio. Para um piloto acostumado a vitórias em sequência, isso é um choque de realidade. E pior, a Red Bull, que no início do ano parecia sólida na briga pelo vice-campeonato de construtores, agora se vê ameaçada até por uma Mercedes em ascensão. Para quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, esse cenário lembra outras quedas abruptas de rendimento na história, como em 2013, quando a McLaren, depois de um carro competitivo, despencou de rendimento no ano seguinte, ou a própria Ferrari em 2005, quando saiu de um domínio absoluto em 2004 para lutar apenas por pódios esporádicos. A diferença é que, desta vez, essa queda acontece no meio de uma era em que a Red Bull parecia imune a oscilações. O resultado é que 2025 se encaminha para ser o pior ano da equipe desde a chegada de Verstappen em 2016. Mas mesmo nesse cenário complicado, Verstappen continua chamando atenção, e aqui entra o depoimento de Gino Rossato, ex-engenheiro da Ferrari com mais de 30 anos de experiência, que trabalhou com nomes como Schumacher, Barrichello, Massa e Leclerc. No podcast Pit Stop, Rossato afirmou que Jos Verstappen, pai de Max, criou um monstro, no sentido de um competidor implacável.
Segundo ele, Max é fora das pistas um cavalheiro, educado, bem-humorado e respeitoso, mas dentro do carro assume uma mentalidade de trabalho à moda antiga, sem frescuras, focada exclusivamente em vencer. Rossato acredita que isso é fruto de uma criação rígida, em que o pai impôs dificuldades para moldar o filho como competidor. Hoje, muitos pais protegem demais seus filhos, e Rossato defende que isso os impede de desenvolver a resiliência necessária para ser um campeão. Laurent Mekies, chefe de equipe, também falou sobre Verstappen recentemente. Para ele, a combinação de talento puro, amor pelo esporte e comprometimento absoluto torna Max intocável. Mesmo com apenas 28 anos, ele já acumula uma década de experiência na Fórmula 1, algo raríssimo. Mekies compara essa mentalidade à de lendas como Schumacher, Senna, Prost, Lauda e Piquet. Todos tinham uma obsessão quase doentia por encontrar cada décimo de segundo que poderia fazer a diferença. E se observarmos bem, isso explica por que Verstappen, mesmo sem um carro dominante, ainda consegue resultados que outros pilotos dificilmente alcançariam. E aí, qual a sua leitura desse momento? Será que a Red Bull vai conseguir se reinventar e voltar ao topo em 2026? E Verstappen já merece estar no mesmo patamar das maiores lendas da Fórmula 1? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é para quem entende e ama o esporte. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue comigo nessa análise profunda do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço e até a próxima!